Boa tarde, hoje é terça-feira, 21 de novembro e nesta edição, novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté fala dos desafios da categoria para o ano que vem. E também tem os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E ainda vamos mostrar o trabalho de voluntários que ajudam pessoas carentes. Tudo isso a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. No acumulado do ano, a geração de empregos em Taubaté ainda está no negativo no setor da indústria. Foram fechadas 330 vagas e este será um dos desafios da nova gestão do Sindicato dos Metalúrgicos. A categoria também criticou as reformas da Previdência e Trabalhista. Já o Ciesp acredita que haverá recuperação dos empregos com os contratos mais flexíveis. Ele é o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Com quase 96% dos votos, Cláudio Batista vai representar pelos próximos 4 anos cerca de 12 mil trabalhadores. Entre as metas está a manutenção dos empregos na indústria, que apesar da reação diante da crise, continua a demitir. Na região de Taubaté, segundo o CAGED, de janeiro a outubro, 330 vagas foram fechadas. As empresas estão desinvestindo na cidade de Taubaté ao longo desses últimos 4 anos. Então, nós precisamos fazer uma discussão muito séria com os empresários, chamar os poderes públicos, chamar a sociedade civil organizada para essa responsabilidade, para que a gente possa dividir e a 4 mãos criar um mecanismo onde a gente possa trazer um incentivo a esses empresários para que eles continuem ou voltem a investir na cidade de Taubaté. Mas o principal desafio é resgatar a confiança dos associados diante das reformas. Na da Previdência, em discussão no Congresso Nacional, o sindicalista é contra o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Que os trabalhadores brasileiros, eles começam a trabalhar com a média de 16 anos, né? E quando a gente vê essa média de 16 anos até chegar aos 65 anos de idade, é um fardo muito grande para qualquer trabalhador ou para qualquer ser humano. Enquanto nos países desenvolvidos, essa média fica entre 25 e 30 anos de trabalho. Aqui no Brasil, nós estamos elevando para quase 50 anos de trabalho, né? É muito desrespeito ao trabalhador e é exigir demais do ser humano. Já a reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 deste mês, garante a livre negociação entre empregadores e empregados. Ou seja, os acordos individuais passam a ter força de lei. E a LG aqui de Taubaté já deu o primeiro passo nessa direção. A multinacional coreana apresentou um aditivo aos contratos de trabalho que reforça as novas regras. O documento destaca que o Departamento de Recursos Humanos e os gestores podem negociar individualmente a compensação da jornada em banco de horas, o pagamento das horas extras, o fracionamento de férias, entre outros temas previstos na reforma trabalhista. O presidente do sindicato criticou as medidas que, segundo ele, foram impostas sem negociação. Fizemos a reunião com a LG, onde a LG se comprometeu a suspender temporariamente aquele aditivo e marcou conosco uma reunião que vai acontecer na segunda-feira da semana que vem para a gente discutir o tema com maior propriedade e a gente espera que nessa discussão a LG suprima esse adendo e a gente possa ter uma relação saudável com a empresa. Segundo o gerente regional do Ciesp, a orientação é para que o setor industrial não corte relações com os sindicatos. Para José de Arimateia, a reforma trabalhista vai possibilitar contratos mais flexíveis, o que deve ajudar na recuperação dos empregos. A empresa terá liberdade de conversar com seus empregados e de decidir algumas coisas que interessam para a empresa e, em paralelo, para os empregados. Falou-se muito em perda de direitos, etc. Absolutamente não aconteceu nada disso. Todos os direitos trabalhistas estão mantidos na nova legislação. E nenhuma empresa vai fazer nada com seu empregado que não seja legal. Se não for legal, certamente a justiça vai interferir. Ainda falando de emprego, o saldo na geração foi positivo no mês de outubro nas 3 maiores cidades da região, segundo o balanço que foi apresentado pelo Ministério do Trabalho. E a gente separou aqui alguns números para você de casa poder entender isso que a gente está falando. Vamos mostrar aqui na tela. Falando de emprego, começando por São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana. Em outubro,
Saldo positivo de 854 vagas, mas de janeiro a outubro a cidade segue no vermelho com a perda de pouco mais de 700 vagas de emprego. Em Taubaté, outubro gerou 129 vagas e a boa notícia é que esse ano a cidade vem no positivo, sinal verde, 371 vagas criadas. Já Jacareí, a gente separou aqui também, teve um resultado positivo em outubro, criação de 145 vagas, mas no ano a cidade segue com déficit de 159. A seguir, tem os detalhes da previsão do tempo e ainda, em clima de Natal, supermercados da região já se preparam para atrair os consumidores. Voltamos já, 1h da tarde. Este é o Band Cidade, primeira edição.